Bom dia, irmãos. Desejo que a paz de Cristo esteja em seu coração, falando-lhe a cada momento, a cada dia, a cada instante. É com prazer que nós estamos fazendo agora essas aulas online, deixando para os irmãos um pouquinho mais da palavra de Deus que você já lê todo dia, que você já estuda todo dia, que você está mais do que familiarizado com os textos bíblicos. Hoje o texto fala sobre José, Gênesis capítulo 37. Tem texto antes e depois, mas o nosso capítulo base é o 37, o qual nós iremos trabalhar um pouquinho. A autora da lição, ela trabalha o tema quando a adversidade é a injustiça. Ela faz um apanhado um pouquinho do histórico da vida de José, tudo que ele viveu dentro de casa com seus irmãos, as injustiças que ele passou, ser vendido como escravo, depois ainda ele ser acusado infamamente de perseguição sexual, e depois na prisão ele é esquecido. Situações que ele viveu. A autora desenvolve um pouquinho, nós vamos trabalhar um pouquinho esses temas, essas situações da vida de José. E eu te acompanho, e peço que você me acompanhe também nesse momento aqui. Vamos dar uma olhadinha lá em Gênesis capítulo 37. Eu só vou ler o versículo 1 e 2, porque o texto é muito grande. Então só vou ler o versículo 1 e 2 para a gente poder servir de base para o nosso desenvolvimento desse capítulo. Fala assim no capítulo 37, versículo 1 e 2 de Gênesis 37. E habitou Jacó na terra onde peregrinou seu pai, na terra de Canaã. Estas foram as gerações de Jacó. José, sendo de idade de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. E o jovem estava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E contava a José, a seu pai, as más notícias acerca deles, dos seus irmãos. Esse é o texto. O contexto. José tinha 17 anos de idade, há 2 anos atrás, mais ou menos, o irmão dele havia nascido, Benjamim, onde também a mãe dele havia morrido. Nós temos que entender isto. Ele estava com 14, 15 anos mais ou menos de idade, quando a mãe dele morreu, Benjamim nasceu, e a mãe dele morreu no parto. Imagina um adolescente tendo um momento agradável de ter um irmão que seria o irmão 100% dele, que os demais irmãos eram meio irmão, filho de outras mulheres, mesmo pai, mas filho de outras mulheres. Então ele tem uma expectativa muito grande de ter ali com ele agora o irmão 100% dele, o mesmo pai e a mesma mãe. Só que no parto há uma complicação e ela simplesmente morre no parto. Imagina um misto de alegria, de esperança que ele tinha em receber um irmão e agora, ao mesmo tempo, chega o irmão, mas a mãe, a quem tanto ele ama e precisava, ela vai embora. José, na sua adolescência, sofre essa situação muito difícil. Tem os irmãos que já são bem mais adultos, com vidas resolvidas, muitos já casados com seus filhos, ele ainda adolescente, fica assim um norte, assim por dizer, porque ele perdeu a mãe. E sabe muito bem, você que já perdeu a sua mãe ou seu pai, como que é duro ter que fazer essa despedida, ainda mais nesse contexto. Jacó, idoso, já com aproximadamente 100 anos de idade, e ele está ali vendo o filho nascer e perdendo sua amada esposa que ele tanto queria e lutou para ter durante 14 anos, trabalhou. Então, esse é o contexto. Mas está ali José. José, ele sendo mais novo, ele geralmente era o filho mais novo é o que fica para cuidar dos pais. Ele geralmente é o mais novo que faz isso. E José, ele por ser o mais novo e os outros já casados, com a vida mais resolvida, ele vai assumindo as funções que deveria ser do seu pai ou dos irmãos mais velhos. Isso é muito comum numa convivência familiar. Nós, muitas das vezes, estamos tão preocupados com as injustiças dentro de casa. Por que, que eu tenho que lavar a louça e por que, que ela ou ele não pode lavar? Por que, que eu tenho que colocar roupa na máquina, roupa no varal e ela ou ele não pode fazer? As responsabilidades devem ser dadas aos filhos de acordo com a idade, de acordo com o momento. Os pais têm que ter essa sabedoria. E José, ele foi tendo responsabilidades. Lembrando que eles eram nômades, eles não tinham plantações, eles não tinham fazendas, eles não tinham esses recursos que nós temos hoje em dia, de uma casa própria, de emprego, salário no final do mês. Deus estava abençoando e providenciando todas as respostas, recursos que eles precisavam para viver como nômades, em obediência à voz e ao mando de Deus.
E ali está José, com ainda o luto da sua mãe, com seu irmão muito pequeno, de mais ou menos 2 a 3 anos de idade, e ele tem uns irmãos já crescidos, grandes, como nós dizemos na linguagem de hoje, um homens barbados, com a vida resolvida, resolvem fazer coisas erradas. E eu fico pensando na situação de José. Meus irmãos já têm a vida resolvida, já têm tudo totalmente definido na vida deles, por que ainda fazem besteiras? A Bíblia não conta o que era, mas já diz que eram más notícias. Eles faziam coisas que não deveriam fazer. Abre-se um parênteses para a gente pensar sobre família. Qual é o limite? Até onde eu não devo contar aquilo que o meu irmão ou minha irmã não faz? Você deve, se você tem irmão, uma irmã, você sabe muito bem que geralmente o mais novo a gente chama de fofoqueiro, o dedo duro, o X9, é aquele que entrega os irmãos mais velhos, é aquele que conta tudo, geralmente por ciúme, geralmente para chamar atenção, porque o mais velho tem uma tendência a não dar tanta atenção com o mais novo. Até porque o mais velho tem uma tendência de cuidar do mais novo. Foi o que aconteceu com José. Ele, por ser o irmão mais novo de Benjamim, o irmão mais velho de Benjamim, ele deveria cuidar de Benjamim. Ele assume responsabilidade. Na família isso acontece o tempo todo. Você já deve ter tomado conta de um irmão ou de uma irmã mais novo que você. Isso é muito comum. Isso acontece em todas as famílias. Só que quando você também é mais novo, você olha para os mais velhos, que são exemplos para a sua vida. Os mais novos sempre procuram aprender e imitar os mais velhos. E José, olhando para os mais velhos, homens barbados, simplesmente fazendo besteiras. E aí a gente aprende assim que como é que pode? Isso não é exemplo. José já tinha na vida dele algo muito bem resolvido, que era o caráter dele, que era algo muito bem, já sabe, que ele podia dizer isso é certo, isso é errado. Ele não demonstrava uma crise ali. Ele não tinha uma dúvida sobre aquilo que é certo, sobre aquilo que é errado. Lembrando que na adolescência, como nós dizemos na terapia, é a idade própria para fazer besteira, porque é a idade que geralmente fazemos as maiores besteiras da vida é na adolescência. Começamos a fumar, a beber, a querer sair de casa, a fazer tatuagem, arranjamos filhos. São coisas desse tipo aí, muitas coisas piores aí que eu escuto. É nessa fase que acontece, geralmente as maiores besteiras da vida é na adolescência. Mas José demonstrando que tem um caráter refinado. A autora trabalha na lição, né, isso, e ela trabalha assim, a injustiça na família. Na página 27 da lição, no parágrafo chamado 1, né, injustiça na família. Eu tenho que pensar muito bem o que é uma injustiça. Eu tenho que ver o contexto. Eu preciso entender, eu preciso fazer uma leitura muito bem feita daquilo que está acontecendo para que eu não veja que é uma injustiça contra mim. Sim, o que aconteceu com José foi uma injustiça muito grande por puro ciúme dos seus irmãos, por estar errado. José estava certo, José estava fazendo o que era correto para proteger os irmãos, porque se ele denuncia ao pai as coisas erradas dos irmãos, a função do pai é corrigir para que os filhos não andem nos maus caminhos. Então José está fazendo a coisa certa. Pior seria se José se visse as coisas erradas e se calasse, deixasse ele seguindo as coisas erradas da vida. Eles iriam se autodestruir e a dor seria pior para o seu pai. Então, quando nós amamos, como ensina já a Bíblia em Hebreus, Deus disciplina a quem ele ama. Então José fez o que era certo, sim. E nós, como família, temos que, antes de dizer que está sendo injustiçado, eu tenho que entender que eu preciso fazer o que é certo. Às vezes você fez uma coisa errada e alguém te denunciou, falou mal de você, seu irmão, a sua irmã, falou mal de você, entregou todo o teu segredo e você foi castigado. E você ficou com mágoa, raiva no coração, sentindo-se a vítima de todas, mas de repente você estava errado. Você precisa pensar, as injustiças dentro de casa vão acontecer, não tem jeito. Infelizmente, vivemos debaixo do pecado, e o pecado nas relações existe. Então os pais serão injustos com você muitas das vezes, os filhos, né, serão injustos com os outros irmãos muitas das vezes,
Nós temos, infelizmente, essa limitação devido ao pecado que habita em nós. Nós não temos como, dentro de convívio familiar, acertar sempre. Não dá, não dá. Nós vamos errar. E a tolerância, sabe, é saber suportar o ser diferente, é saber suportar as características de cada um. Isso faz com que a nossa família tenha menos injustiça. Nós, muitas das vezes, trabalhamos com as nossas atitudes baseando-se no nosso senso crítico de julgamento. E às vezes é puro ciúme também. Na família, eu entendo que um pai ou uma mãe, eles amam seus filhos de maneira igual, mas há identificação diferentes. Se você for ver, você que tiver dois filhos, né, duas filhas, não importa, um casal, você vai ver que tem um que se identifica mais com você, com seus gostos, hábitos alimentares, tipo de filmes, sabe, cultura, música, que vai se identificar mais com você. E vai ter um outro filho, a outra filha que vai se identificar mais com seu cônjuge. Isso é muito comum. Isso não quer dizer que se você se senta para assistir um filme de ficção científica e um querer assistir outro não quer dizer que ame mais ou não. Está dizendo apenas que há uma identificação. Então, quando um pai ou uma mãe chama um filho para fazer alguma coisa porque é uma identificação, está simplesmente tendo esse meio de comunicação que há na família. Então, você não se sinta injustiçado, abandonado, que esquecido. Simplesmente questão de identificação. José aqui, ele viu a situação, foi sim uma injustiça o que fizeram com ele foi tratado de maneira injusta, ciúme, muita revolta, mas o sentimento dos irmãos de José era um sentimento errado, porque eles estavam fazendo as coisas erradas, se colocando como vítimas, injustiçados. Tome muito cuidado com essa atitude na família. Não faça isso. Você, se estiver errado, abaixe a cabeça, peça perdão e faça uma reconciliação. Também nesse mesmo texto de Gênesis, capítulo 37, a autora trabalha a lição quando José ele chega lá no Egito e é vendido a Potifar, né? E Deus simplesmente abençoou a José. José vem de um processo doloroso, duro, injustiçado, quase morreu naquele poço, e agora ele está dentro de uma casa em que ele tem a chance de demonstrar como que ele é realmente, não aquilo que os irmãos pintavam sobre ele. E ele, na casa de Potifar, ele começa a trabalhar, e a Bíblia diz que Deus amou, Deus tratou José bem, e José foi próspero. Começou a ter um bom desenvolvimento, começou a organizar a vida de Potifar, a casa dele, administrava tudo, a tal ponto que José mandava em tudo, mais do que o próprio Potifar. E isso é Deus. Muitas das vezes Deus usa uns meios diferentes, aquilo que nós queremos ou intencionamos, mas Deus sabe o que está fazendo, como nos colocar onde quer que nós estejamos. E justamente aconteceu isso, ali estava José trabalhando, sendo honesto, organizando, produzindo, e ele, por ser uma pessoa bonita, novo ainda, agora com seus 20 e poucos anos de idade, um jovem, ele passa a despertar interesse na esposa do seu senhor. José é um homem de caráter, de integridade. Ele sabia muito bem que o perigo maior não era a esposa do Potifar, ele sabia que o perigo maior era perder a integridade que Deus vinha trabalhando na vida dele. A gente precisa pensar nisso. Quando nós estamos no nosso serviço, fazendo as nossas tarefas, precisamos fazer com qualidade, algo que leve a marca do nome do Senhor Jesus Cristo, que leve a marca indelével da ação do Espírito Santo em nossas vidas. Precisamos ter esta consciência de que a nossa marca do nosso serviço reflete o nosso caráter e a nossa comunhão com Deus. Eu lembro uma vez que trabalhei numa empresa e a nossa secretária, ela era cristã e era muito comum ela pegar o telefone, fazer suas ligações e falava um monte de mentiras para os clientes. E eu perguntei a ela, como é que você faz isso? E ela me disse, mentira profissional Deus não condena. Eu fiquei estarrecido, e era esposa de pastor. Terrível, sem misericórdia. E ela me disse, mentira profissional Deus não condena.
Isso não existe na Bíblia. Pecado é pecado. E não existe pecado justificável. Muitas das vezes nós estamos fazendo o nosso serviço, estamos fazendo bem feito e despertando ciúme em vez das outras pessoas. Precisamos ter consciência de que Deus quer nos abençoar. Não estou falando de cargos, funções poderosos. Seja uma função simples, elementar. Mas se você faz para a glória de Deus, Deus vai honrar você. As injustiças trabalhistas no nosso Brasil existem hoje. E às vezes nós estamos tentando fazer segundo nossa vontade. Lá em Mateus capítulo 20, nasce a história de Jesus com todos os trabalhadores da vinha. Quando um homem de manhã cedo, ele vai à praça, dentro da parábola, né, e encontra alguns trabalhadores, manhã bem cedo. Ele fala, vai para a minha vinha que vou dar para vocês um denário. A diária de um trabalhador. Depois ele volta às 9 horas da manhã e encontra os outros trabalhadores e manda também para vir trabalhar. Depois de meio-dia, 3 da tarde e 5 horas da tarde. Às 6 horas encerra o expediente. Então eles chamam o seu mordomo e falam, comece a pagar. Pague primeiro os que chegaram por último e até depois pagar os derradeiros, os que foram chamados de manhã cedo. Ele, os que vieram trabalhar 5 horas da tarde, trabalharam só 1 hora e ganharam um denário. E foi dando um denário a todo mundo, até também aqueles que chegaram bem cedo, 7 horas da manhã aproximadamente. Esse grupo que chegou de manhã cedo pensou, olha, se os que trabalharam só 1 hora ganharam um denário, então nós vamos ganhar muito mais. E ficaram cheios de expectativa, cheios de sonhos. E quando eles receberam um denário, sentiram-se injustiçados. Mas não houve injustiça, porque havia sido contratados e acordado o valor do serviço que eles prestariam. E eles haviam aceitado. Por estar olhando para outras pessoas, por estar olhando para outras pessoas sendo promovidas, abençoadas, eles ficaram com ciúme, sentindo-se injustiçados. E dentro do contexto, eles não foram injustiçados. Receberam exatamente aquilo que foi acordado. Então a gente tem que tomar muito cuidado nos nossos sentimentos de inveja, de injustiça trabalhista, porque você está recebendo o que é do seu direito e está achando que é pouco. Cuidado, irmão. Não murmure, não reclame. O próprio texto desse Mateus capítulo 20 fala que o Senhor disse, parece mal aos teus olhos ser bom para alguém? Afinal de contas, de quem é o dinheiro? Se os teus patrão quer abençoar mais um do que outro, você só pode fazer orar. É claro que a nossa lei trabalhista nos dias atuais, ela procura igualitar todo mundo, mesma função, mesmo salário. Isso em tese, mas na realidade não bem acontece assim não. Aí depois a nossa autora, ela trabalha muito bem. Agora a questão aqui de José na prisão interpretando um sonho, né? Na página 29, né? Aí é o tópico 3, que é bem assim, injustiçado e esquecido na prisão. Você já foi, né, justo, correto com as pessoas, mas o que recebeu em troco foi a prisão. As pessoas sobem de postos, aqueles que são abençoados, e você fica na prisão, aquele lugar que você não quer ficar. Mas você está lá. E o que acontece? Deus está olhando para você. Ele foi esquecido pelos irmãos, ele foi esquecido por Potifar, também esquecido pela mulher do Potifar, que é uma boa notícia, que ela não deve ter preparado na prisão, e foi esquecido pelas pessoas que ele ajudou na prisão. A angústia dele estava lá. Mas Deus não havia se esquecido de José. E a Bíblia diz que Deus abençoa José, a tal ponto que o chefe do cárcere botou tudo na mão de José, todos os presos, ele administrava tudo. Então eu volto à minha tese, não importa onde você está, o que está fazendo, desde que esteja fazendo a vontade de Deus, Deus vai te abençoar. E Deus vai fazer com que as pessoas olhem para você e vejam que a mão dele está sobre a tua vida. José, ele estava lá na prisão. Ele pode estar fazendo, desde que esteja fazendo a vontade de Deus, preocupado em fazer a vontade de Deus. José, ele poderia criar várias lamentações na sua vida, naquele momento ali do cativeiro, aquele momento ali do cárcere, aquele momento ali que foi privado da liberdade por atos de pessoas insanas que queriam prejudicá-lo, porque ele era bom. Muitas das vezes nós estamos sentindo uma situação fugir do nosso controle e estamos muitas das vezes preocupados em manter a nossa reputação e esquecemos que Deus zela por nós. Nós somos a menina nos olhos de Deus. Deus olha para nós e vê o que estão fazendo e falando sobre nós.
Deus sabe das nossas injustiças, aquilo que nós sofremos no nosso serviço, aquilo que nós passamos nos nossos empregos. Deus sabe muito bem. Nós temos um Deus que cuida de nós e sabe muito bem o que fazer. Não tenha medo das afrontas, das perseguições, das injustiças. Não tenha medo. Confie em Deus. Deixe que Deus administre, deixe que Deus seja o Senhor da tua vida. Até porque a Bíblia diz que Deus é como fosse o nosso patrão. E de certa forma é o nosso patrão. É Ele que nos sustenta e que nos paga. Ele que faz tudo. Quando você chegar no teu setor de serviço, abençoe em nome de Jesus Cristo. Se não tiver condições de falar, em nome de Jesus abençoe esse ambiente. Fale com a boca fechada, mas em pensamentos. Deus vai ouvir. Em nome de Jesus Cristo abençoe esse meu local de trabalho. Em nome de Jesus Cristo abençoe a minha sala, a minha mesa, a minha cadeira. Em nome de Jesus Cristo abençoe esse instrumento que eu uso. Abençoando, abençoe, abençoe e abençoe cada vez mais. Declara as bênçãos do Senhor. Borrife graça de Jesus sobre a vida das pessoas que trabalham com vocês. Aqueles que te perseguem, abençoe. Mateus 5,44 fala sobre isso muito bem. Orai pelos que os maltratam e vos perseguem. Então abençoe os vossos inimigos, clame a Deus por essas vidas, declare as bênçãos ricas e poderosas e contínuas de Jesus sobre a vida dessas pessoas. Abençoe. Você pode ficar num estado de reclamação, murmuração e ver só defeito e coisas erradas, ou pode se comportar de maneira que você declare bênçãos sobre a vida das pessoas. A escolha é sua. A escolha é sua. E tenho certeza que Deus quer fazer isso na sua vida. E também depois ainda, no último tópico, que é a nossa autora na página 30, ela desenvolve justamente a conclusão, honrado por Deus em todas as adversidades. A Bíblia conta como que começou a história de José e conta o que ele viveu e agora conta como ele terminou. Ele poderia terminar a vida dentro de uma prisão, injustamente. Ele poderia terminar a vida sem completamente nada, sem famílias, sem bens nenhum, morando num lugar sombrio, esquecido por tudo e por todos. Mas devido ao caráter que ele tinha, devido à postura que ele tinha diante das adversidades, diante das dificuldades, diante das lutas, ele escolheu Deus. Ele colocou Deus na vida dele, porque ele sabia que Deus era e é a resposta. Ele sabia muito bem que com Deus somos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então ele faz isso, e quando ele adota essa postura o tempo todo, quando ele adotou postura na casa dele, lá com os irmãos injustos, ele adotou a postura do caráter, de ser fiel aos ensinamentos do Deus dele. Quando ele foi para a casa de Potifar, ele demonstrou o caráter dele, da pessoa quem ele era, com quem ele andava, que era o Senhor Jesus Cristo, na forma ainda de Deus ali no Antigo Testamento. Ele, quando foi para a prisão, ele não ficou com medo das paredes frias, úmidas, esquecidas da prisão, mas ele ficou preocupado em se aquecer no coração de Deus e viver uma vida que agradar a Deus. E a Bíblia diz que, no momento certo, José estava lá na prisão, barbudo, cabeludo. Imagino que sem pegar sol durante muito tempo. Imagino que ele estava com aquele corpo sem um banho decente há muito tempo. E de repente vem a notícia: se arruma imediatamente, corre, porque o faraó quer te ver. E ele, talvez com o coração palpitando, taquicardico de emoção, ele corre e prepara um homem de escravo, abandonado, esquecido, injustiçado, a virar o vice-governador do Egito. Por sinal, ele passou a ser superior ao próprio Potifar, que o lançou na prisão injustamente. Ele tinha todo o poder ali. Mas o que ele faz? Ele usa aquilo que Deus deu a ele, a glória, a confiança, para glorificar o nome de Deus. E todos do Egito puderam ver que Deus estava com José. E essa história tem que ser da nossa vida, que Deus está conosco. Não importa onde você está trabalhando, morando, mas se Deus estiver com você, as pessoas vão ver isto e vão glorificar ao Pai. Eu tenho no meu coração um desejo que você tenha sido abençoado por esse estudo sobre a vida de José. Síntese,
há muitos mais princípios aqui que nós poderíamos sugar de maneira profunda. A revista está pronta, o texto está prontinho na revista, prontinho, fácil de entender. Eu quis trazer uma abordagem diferente para que você pudesse também ter uma visão diferente e trazer mais alguns princípios para a sua vida. Desejo que Deus te abençoe e grandemente guarde o seu lar. Fique com Deus.